Olá, pessoal! Eu sou a Monique Sameshima, eu sou apresentadora. Eu vou começar com vocês aqui hoje a estreia do nosso programa Power Shape na TV Indaiatuba. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre quem está buscando qualidade de vida, iniciando uma atividade física, que esse é o objetivo do nosso programa. Primeiramente, a gente vai ter uma entrevista com o cardiologista, o Dr. Chaparini. Depois nós vamos mostrar para vocês como seria o primeiro treino na academia. Nós gravamos com a nossa parceira, a Pano Bianco, em Indaiatuba Centro. E depois nós temos uma entrevista com o nutricionista Sérgio Eduardo Pira. Acompanhe agora com a gente. Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com o nosso programa Power Shape. Vamos entrevistar o Dr. Chaparini, cardiologista, vereador e vice-presidente da Câmara de Indaiatuba. Obrigada, doutor, por participar. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, o convite. É um prazer estar aqui com você. Obrigada. Nós vamos fazer algumas perguntinhas para o doutor, porque, lembrando, pessoal, antes de iniciar qualquer atividade física, nós recomendamos que seja procurado um médico para ver se você está bem da sua saúde, fazer um check-up, ver se está tudo ok para você iniciar a atividade física. Gostaria de fazer a nossa primeira pergunta, que é qual a importância de quem vai iniciar uma atividade física em procurar especialmente um cardiologista? Essa pergunta é muito importante, porque é fundamental que antes de qualquer atividade física, a gente tenha certeza que não tem nenhuma doença que vai colocar em risco no exercício, né? Em qualquer fase da vida, né? Lógico que o ideal é que já quando criança, com o seu pediatra ou na escola, que já tenha uma avaliação prévia. Mas o que a gente vê muito é indivíduo já adulto, né? Lá por volta dos 40 anos, quer perder um pouquinho a barriga, né? Quer ficar, principalmente no verão, e às vezes a pessoa corre para a academia e se mata ali sem uma avaliação prévia. E não é incomum a gente ver relatos de morte súbita, né? De pessoas que vão fazer alguma atividade física, às vezes até atletas, né? A gente vê às vezes na televisão jogadores de futebol que acabam durante o esporte, tendo ali uma morte súbita, né? Que é uma coisa muito violenta, muito triste, né? Então não custa nada, faz uma consulta, né? Mede a pressão, faz um eletro, faz os exames básicos de sangue, não precisa ser nada exagerado, né? Cada 6 meses, no ano. Também da intensidade do exercício, né? Agora está na moda, não é nem a maratona, é ultramaratona, né? Um dia atendi um rapaz que ia correr 48 horas. Eu falei, nossa senhora, né? 150 quilômetros. Então são atividades muito extenuantes, né? Então a pessoa tem que ter certeza que ela está bem, né? Para não passar mal, né? Quais os problemas que podem causar a um esportista a falta desse acompanhamento médico? Porque não só quem está começando uma atividade física, mas também quem já pratica, também é importante fazer um check-up. Também, por exemplo, algumas coisas básicas, né? No exercício a pressão sobe, né? Que é normal, é fisiológico, é esperado que isso aconteça. Então se o indivíduo começa já uma corrida com 15/9, 16/10, no pico do esforço ele pode chegar a uma pressão de 25, 28, 30, né? Então o indivíduo pode ter artrose de joelho, então ele precisa escolher o exercício adequado, ele pode ter asma. O indivíduo tem epilepsia, a gente contraindica a natação, porque às vezes ele pode ter uma crise, né, dentro da água, ou um exercício de alto risco, né? O indivíduo vai fazer um alpinismo, né, alguma coisa que traga risco. Então, a gente tem que sempre adequar. Também, se o indivíduo não tem nenhuma doença, nada que contraindique, né, a gente acaba liberando. A não ser alguns esportes muito específicos, igual um mergulhador, né, de águas profundas, ele tem que ter uma avaliação muito detalhada. Até a gente faz um ultrassom do coração chamado transesofágico, que a gente passa uma sondinha pela boca para ver melhor o coração. Mas, de uma maneira geral, se o indivíduo não tem nenhum problema ou dependendo da atividade, a gente já libera de fato. Depois, se ele tem algum problema de saúde, né, se a gente faz a detecção de alguma doença, a gente tem que tentar adequar o exercício para aquela doença que ele tem, né? Existem algumas restrições de algumas doenças para alguns exercícios, né? Por exemplo, quem tem artrose de joelho, a gente tem que evitar impacto. Então não vai fazer corrida, né? Mas pode fazer uma bicicleta, uma natação. Devido que tem epilepsia, a gente contraindica alguns esportes de risco, né? Então, o tem diabetes, usa insulina, né? Ou tem que levar o medidor se ele vai fazer
exercício mais prolongado, tem que fazer uma ingesta de caloria para evitar uma hipoglicemia, né? Então, são cuidados, Prevenções. algumas prevenções, né? Hoje a gente estava falando de maratona, ele vai correr 40 quilômetros, agora tem as ultramaratonas, então ele tem que ter Aquele gel, né? o gel, tem que se alimentar, né? E também o indivíduo tem que ter noção do limite dele, né? Às vezes a gente vê até na academia o indivíduo fazendo exercício, nossa, falei, vai ter um problema, né? Muito peso. Muito peso, então começou a ficar ofegante, o exercício começou a ficar desconfortável, tem que diminuir a intensidade. O exercício não é para ser desconfortável, é para ser agradável, né? Sim. Então, comecei a fazer exercício e comecei a ficar desconfortável com esse exercício, a não ser que seja uma competição, né? Uma coisa temporária, mas eu vou andar de bicicleta e começo a ficar extremamente ofegante, alguma coisa está errada. Ou eu não estou preparado para aquele exercício, ou estou com algum problema de saúde. Então, o que a gente orienta é que você diminua a carga de exercício. Tá? Então, Intensidade dele. a intensidade, não, outra coisa, cada pessoa tem aptidão para um tipo de esporte, né? Eu posso correr muito bem, mas posso nadar muito mal. Então, as pessoas têm que entender isso também, né? É verdade. Às vezes a gente vê isso no consultório. Ah, mas eu vou fazer tal esporte e me canso. Talvez não seja o esporte mais adequado para você. Eu ando de bicicleta e canso, eu corro e não canso. Então, talvez a bicicleta não seja o ideal. Seu organismo talvez não tenha uma adaptação tão boa para aquele tipo de atividade. Então, a gente tem que buscar atividade que nos traga prazer, né? Não fazer exercício porque é uma obrigação, é legal, colocar na rede social que está, né, fazendo alguma atividade. Não é legal. Você tem que chegar em casa bem, corpo gostoso, endorfinado. Isso é a palavra certa. É do jeito que eu gosto. Isso. Chegou em casa ruim, corpo ruim, não foi legal, né? Alguma coisa você fez de errado. E aí acaba que, acho que tanto a frequência, né, você acaba abandonando depois de certo tempo, e o seu corpo também, né? Eu não gosto muito de musculação, eu faço, porque é importante, né? A gente perde massa muscular. Mas eu tenho conhecidos que se não levantar 3 toneladas por dia, ele não dorme, ele já adora, né? Ele acorda já pensando. Legal isso, né? Você achar um esporte, uma atividade que estraga prazer, isso é importante. Né? Ou várias também. Diatleta, né? Decathlon. Mas o importante é o que você falou, a endorfina, né? O pago tudo. com, né, com aquele prazer. Os atletas de finais de semana. Nossa. Aquele É igual ortopedista, né? o que joga futebol com os amigos no final de semana, eles também precisam desse acompanhamento. Precisa. E o que a gente orienta? Se você for fazer exercício só uma vez por semana, não faça. Vai andar no parque com seu pet, né? Vai ensinar seu filho a andar de bicicleta, faz alguma coisa lúdica, né? Uma caminhada. Não faça exercício. Uma vez por semana você vai estar criando mais problema do que você... Solução. Se você usa aquele futebol só para tomar cerveja com os amigos de churrasco, vai com cerveja, não tem problema, né? Também vai ser fácil. Assim, é melhor ir direto para a cerveja e pular o futebol uma vez na semana. Então deixa pago 3 vezes e aí pode final de semana. Vai trazer menos risco. Porque o que a gente vê não só do coração, né? Problema ortopédico, então, de monte, ruptura de ligamento, ruptura muscular, muita lesão, por quê? Porque o músculo não está preparado para aquela carga de exercício. O indivíduo vai lá, rompe o ligamento. E acaba é uma vez na semana, mas é uma vez por fratura, né? Muita fratura por falta de fratura de estresse, né? Fora o risco do coração, né? Morte súbita, AVC, infarto, né? O AVC é o derrame, né? Popularmente chamado de derrame, né? Então a pessoa corre muito risco. É que isso passa desapercebido para a população geral, né? E às vezes é mais rara, né? Mas eu vejo muito no consultório, principalmente em lesão, né? Que isso é o mais frequente. Né? Te breca. Arritmia cardíaca, a gente pega muito na segunda-feira, porque exagerou no exercício, não está preparado, misturou com álcool. Né? Tem até uma arritmia que chama arritmia da segunda-feira, que chama fibrilação atrial, né? Que é um misto disso, né? Final de semana sobrecarregado. E o corpo precisa de descanso, né? O final de semana é pra gente relaxar o corpo, relaxar a mente. Então, porque eu tenho que fazer exercício, só tem um dia na semana. Não faça uma caminhada, uma coisa leve, né? Pelo menos 30 minutos diários, vamos falar assim, né?
pouquinho de peso em casa, né? Compra aqueles pezinhos, né? Hoje tem em todo lugar, faz alguma... É mais terapêutico, vamos falar assim, né? Né? Mas Doses homeopáticas durante a semana. a gente sabe também que às vezes o exercício hoje você pode fazer num tempo curto com uma intensidade um pouquinho mais alta. Então, para quem tem pouco tempo, a musculação é legal. Compra uns pezinhos, né? Dependendo da pessoa, tem até de meio quilo até 10 quilos, né? Mais, né? Esses mais tradicionais. Faz 15 minutos, 20 minutos de braço, né? Faz um pouquinho de bicicleta se puder em casa, né? Põe em frente à televisão. Rapidinho. Enquanto passa lá o jornal, novela, o seu filme, Netflix, TikTok, celular, responde. Você vê que 10 minutos na bicicleta ali no celular, vendo as coisas do dia, voa. Rápido, e pelo menos você faz um cardio, né? Um pezinho para fazer um pouco de musculação. Pra gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de saber sua opinião aí, uma dica para quem está começando a fazer algum tipo de atividade física. Isso é importante, e também vai para essa geração mais nova que não gosta muito. A geração mais nova é jovem, as crianças hoje, né? Então escolha um exercício que você goste, né? Não faça por obrigação. Faça o exercício não para se tornar um atleta, né? Às vezes a gente vê isso, às vezes os pais forçando o indivíduo para que eles tenham um desempenho acima do normal. O esporte tem que ser gostoso, tem que ser lúdico, uma brincadeira, é um momento de confraternização com outras pessoas, né? A gente tem que acabar o esporte bem, então a dica é essa, faça esporte porque é bom, né? Quem faz esporte vai durar mais tempo do que quem não faz, né? Pelo menos 5 a 10 anos a mais de vida na média, é bastante, né? E uma atividade física, você tem artes marciais, tem bicicleta, tem natação, tem basquete, vôlei, academia. Nossa, Indaiatuba tem tanta coisa, né? Tem golfe de graça em Indaiatuba, né? Isso eu nem sabia. Tem golfe, tem balé. Você vê o balé? Uma atividade física intensa, né? Tem gratuito, tem as academias, tem natação, tem hidroginástica, só não faz, tem o parque ecológico, né? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Agora, passa pelo menos 2, 3 vezes por semana. Se você não gosta muito de exercício, escolha uma coisa mais leve, começa devagarinho, né? Tem dança também, né? Gosta, mas se mexe. Porque e principalmente exercício para quem já tem uma certa idade, fazer exercício para as pernas, tá? E que tem alguns estudos recentes mostrando que os idosos que têm menos força muscular morrem mais cedo. Eu vi algo relacionado sobre demência também. Também. Um teste simples de fazer com o idoso, para ver se ele está perdendo muita massa muscular, é você mandar ele levantar da cadeira sem pôr a mão no braço da cadeira. Isso, se ele não conseguir, é porque ele já perdeu massa muscular, ele já está, que a gente chama de sarcopenia, né? Então ele já é um idoso já de risco para a doença ou para a morte. Aquele idoso que levantou da cadeira sozinho e corre para a porta, esse tá show de bola. Esse tá 10. Agora, aquele que pôs a mão aqui, já não consegue, você precisa ajudar, já é um mau indício que ele perdeu muita massa muscular. Às vezes ele está mantendo o peso por gordura, não? Então massa gorda. Então ele está perdendo massa muscular, ele está comendo bem, mas ele está repondo gordura no lugar do músculo. Aí ele não consegue levantar da cama, não consegue levantar da cadeira. Então, para o idoso é fundamental musculação. Todos, 100% tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer musculação. Não para ficar fortão no sentido, não é bombadão, mas tem que fazer a musculação. Realmente, para manter, né? Manter a coluna, quadril, artrose de quadril, manter a postura queda, a musculação evita a queda. O indivíduo idoso que começa a cair é porque está perdendo massa muscular, ele não tem firmeza. No primeiro momento que ele perder um pouquinho de equilíbrio, ele vai para o chão porque a musculatura não consegue suportar o peso do corpo. Então é isso, pessoal. Vamos se mexer, fazer uma atividade, não ficar parado, porque a gente quer viver bastante com qualidade de vida. Obrigada, doutor. Prazer estar sempre à disposição. Ou vou chamar de novo. Para você. É isso, gente. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje nós estamos aqui na Plano Bianco Centro, parceira da TV Indaiatuba, para gravar o nosso primeiro programa Power Shape.
Nós convidamos hoje o personal trainer Wagner Garcia para nos acompanhar nesse primeiro treino de como funciona o início na academia. Boa noite, pessoal. Estou aqui para acompanhar vocês nessa jornada, para mostrar quais são os primeiros passos, o que você deve fazer assim que iniciar nessa jornada. Vamos com a gente? Bora! Agora a gente vai falar um pouquinho para vocês como que funciona para começar a treinar. O que a gente precisa fazer para começar a fazer um treino ou uma atividade física? Primeiramente, a gente precisa saber uma anamnese, coletar informações do aluno, como peso, medida, altura, sua condição de saúde, a frequência que ele vai treinar, se ele já tem alguma operação, se ele tem algum problema de trauma, cirurgia e alguma complicação médica, para a gente poder montar um quadro com as melhores informações para poder dar início no planejamento do treino. Lembrando que antes de qualquer atividade física, antes de você começar alguma coisa, é muito importante que você procure um médico, faça todo um check-up e veja se está tudo ok com a sua saúde para você começar a se mexer e treinar. Ok? E para que serve essa anamnese que nós acabamos de fazer? Depois da gente coletar os fatos e fazer um monte de pergunta para o aluno com relação à sua frequência de treino, como está a sua saúde, quais são as expectativas, seu objetivo em relação ao treino, o professor consegue ter um quadro de informações para ele montar o que a gente chama de periodização, que seria o melhor planejamento para o treino do aluno. Então a gente vai montar a melhor forma que ele consiga se adaptar aos treinamentos. Eu estava aqui falando com o Wagner, ele estava me mostrando como que é montada a ficha de treino a partir da anamnese que ele fez comigo. Que é aquela avaliaçãozinha física, que ele tirou minhas medidas, peso, fez a bioimpedância. Depois de avaliar a minha cliente, eu vou disponibilizar os recursos que a gente tem hoje. Por exemplo, tem um aplicativo que mostra os dados dela que eu tirei da anamnese. Depois de colocar no aplicativo, eu vou montar a periodização, que são a frequência de treino e os exercícios e a quantidade de séries e repetições que a gente desenvolveu para ela. Então, pelo aplicativo, eu vou colocar os exercícios que mais se adaptam à periodização que ela precisa fazer neste momento.
gente encerrou o nosso primeiro treino e agora a gente vai dar uma explicação geral para vocês de como foi, o que a gente fez, como que funciona. Então nós fizemos uma avaliação física para mostrar o quadro de como estava a saúde e a periodização do nosso aluno. Fizemos um plano geral. Fizemos um pouquinho de superior, um pouquinho de inferior, fizemos abdominais, começando com o aquecimento na esteira. Depois disso, nós aumentaríamos a frequência e, conforme for aumentando a frequência, mudaríamos também a plataforma do treino, aumentando os dias, séries e repetições. Não esqueça de se hidratar e lembrando, antes de qualquer atividade física, procure um médico. Veja se está tudo bem com a sua saúde antes de você iniciar qualquer atividade, ok? Agora nós vamos ter uma entrevista com o nutricionista Sérgio Pira. Ei, você que está aí, está gostando do nosso programa? Então continua aqui com a gente, continua seguindo a gente, compartilha, marque seus amigos nas nossas redes sociais da TV Indaiatuba, que nós vamos trazer muitas coisas legais aqui no nosso programa. O Power Shape vai vir cheio de dicas, informações e muita qualidade de vida para você que está iniciando uma atividade física. Então continua aqui ligado com a gente, que vai ter muito mais. Estamos aqui hoje com o nutricionista e educador físico Sérgio Eduardo Pira, e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre a parte nutricional de quem vai iniciar uma atividade física. Oi, Sérgio, tudo bom? Oi, Monique, tudo bem? Sérgio, eu gostaria de saber como seria uma dieta ou um início de uma alimentação para quem vai começar uma atividade física. Então, o interessante seria ele retirar da sua alimentação os alimentos muito industrializados, tá? Como bolacha, biscoito, fast food, e incrementar mais a parte da alimentação saudável. Vegetais, legumes, frutas, carboidratos complexos, proteína de boa qualidade, pouca gordura, gorduras boas. Certo. Então, de início, o legal seria evitar toda essa parte de doces. Evitar não, pelo menos diminuir, vamos falar assim, né? Porque para ficar uma alimentação mais fácil para a pessoa que está começando, buscando uma qualidade de vida. E essa parte de carboidratos, como que funciona? Qual carboidrato você acredita que seja o ideal para quem está começando? Sim, primeiro entender que existem vários tipos de carboidrato. O carboidrato mais simples, quando a gente fala do açúcar, né, de mesa, então que é utilizado para a fabricação de doces, e tem o carboidrato complexo, que é onde tem as fibras, que vai ajudar a pessoa na saciedade, no controle do índice glicêmico, e vai fornecer energia para que ele consiga realizar as atividades do dia a dia e consiga ter um bom desempenho na prática de atividade física. Então, mais ou menos um prato ideal, vamos falar assim, uma dica de prato para quem está começando a fazer atividade física seria um café da manhã, por exemplo? Ele vai optar por uma proteína de boa qualidade, pode ser um iogurte, um frango para quem está mais acostumado a esse tipo de alimento, um carboidrato mais complexo, uma aveia, uma fruta, um mamão, um abacate, tá? Então, ter assim, a combinação de vários nutrientes para que forneçam a maior quantidade de nutrientes possíveis, né? Para a gente ter uma ideia, para dar uma dica para o pessoal de casa, o que seria um café da manhã legal, por exemplo, um cardápio aí para um café da manhã bem nutritivo, que dê energia para a pessoa, ela não fique com fome e que, de outro lado, ajude ela a não ganhar peso. O ganho de peso ele vai depender de vários fatores, tá? Como ele estar comendo muito acima do que ele está gastando por dia. Então, não tem alimentos que vão engordar, como também não tem alimentos que vão ajudar a emagrecer. E sim o controle das calorias no final do dia. De uma forma crônica, ele vai tendo a redução de peso ou a redução de gordura, tá? Então, vamos lá, só uma dica para o café da manhã. Pode usar uma torrada com pão integral, tá? Um iogurte com uma fruta, tá? Uma geleia no pão, uma pasta de amendoim integral. Os ovos, que o pessoal, hoje em dia está muito comum a gente escutar que todo mundo come bastante ovo. Ovo é uma boa ideia. Isso, o ovo ele tem uma quantidade boa de proteína, tá? Apesar de ser baixa, tá? Se ele tiver numa fase que ele quer ganhar um peso, ganhar uma massa muscular, pelo aporte da gordura da gema, vai ajudar ele, mas quem está em fase de quer perder um pouquinho de peso, medida,
já começa a cortar as calorias de um modo mais inteligente. Então ele vai utilizar ali mais ou menos mais claras do que a gema. O ovo ele é interessante, mas dependendo qual que é o objetivo final da pessoa, né? Tá. Então, um café da manhã legal seria uma fruta, Isso. algum tipo de carboidrato para te dar aquela energia. Isso pode ser uma aveia, um pão integral. São boas fontes de carboidrato ali para o início da manhã. Um café, que é bem comum, né? O brasileiro adora tomar café. Leite. Se a pessoa não tiver nenhuma restrição, tá, com o consumo de leite, intolerância à lactose, uma alergia à proteína do leite, não tem necessidade de excluir, ao contrário, né? Uma boa fonte de cálcio ali vai ajudar as pessoas a ter uma alimentação bem mais saudável ali. Legal. Um almoço. Uma dica aí de uma montagem de prato para o almoço. O que a gente pode incluir? A recomendação seria o quê? 50%, metade do prato de legumes, vegetais e folhas, tá? 25% dele de proteína, tá? E o restante 25% de carboidratos bons. Pode usar o feijão, leguminosas, arroz integral. Então tem mandioquinha, batata doce. Então tem várias opções que você consegue acrescentar na parte do almoço, né? Mas ser, assim, dar mais atenção para os legumes vegetais, proteína e o carboidrato controlado. Sim. A gente falando da alimentação seria basicamente, né, fazer mais um lanche à tarde e aí o jantar. Mais ou menos, o que você acha interessante para uma pessoa que quer perder peso, que está buscando qualidade de vida, fazer em torno aí de umas 5 refeições no dia, 4? Como que funciona? Vai depender muito da sensação de fome que a pessoa tem, tá? Tem pessoas que eles lidam muito bem com 4 refeições diárias e tem pessoas que precisam comer um pouco mais fracionado. Então, vai muito individual isso. O profissional ele vai acabar, na consulta, pegando esse feedback do paciente e ver qual estratégia melhor se aplica àquele indivíduo. Então, aí a gente já começa a ver a importância de ter um nutricionista para te acompanhar quando você está iniciando aí esse processo de qualidade de vida, perda de peso, ou então ganho de massa muscular. Enfim, quando você começa a fazer uma atividade física, porque isso vai mudar o seu organismo, né? Vai mexer no seu metabolismo e na sua sensação de fome ou vontade de comer. Sim. O profissional, ele vai trabalhar em cima da parte do individual, tá? Então, cada indivíduo ele tem uma necessidade. Hoje a gente vive numa sociedade que apresenta muitas doenças crônicas, tá? Então, existem particularidades para cada tipo de doença e para cada tipo de indivíduo. Então, o acompanhamento profissional, ele serve principalmente para te dar uma motivação, você ter um aporte, uma pessoa que você pode ali confiar, que vai estar cuidando de você e te orientar da melhor maneira possível. Sim, as famosas estratégias, né, que fazem toda a diferença nesse processo. Correto. Eu gostaria de saber como que funciona a questão da saciedade. Existem alimentos que dão mais saciedade? Existem. Principalmente os alimentos que contêm mais fibras. Por isso que você escuta muito falar de alimentos integrais. A fibra, como ela demora um pouco mais o esvaziamento gástrico, chega mais alimento por um período maior de tempo ao intestino. O intestino a gente já sabe que manda sinalizações para o cérebro de fome ou saciedade, né? Então, por demorar mais para ser digerido, ele causa uma sensação de saciedade maior na pessoa. Isso. As estratégias geralmente incluem um aporte maior de proteína, justamente pelo esvaziamento gástrico, tá? E a quantidade de fibras um pouquinho maior. Então, proteína e fibra demoram mais para ser digeridos, então te causa uma saciedade maior. Isso, o que vai levar o indivíduo a ter um consumo energético menor no final do dia. Legal, isso é bom a gente saber, porque a gente já se baseia em algo que vai tirar nossa fome e, ao mesmo tempo, o nosso organismo vai estar com energia para continuar as atividades, porque às vezes as pessoas sentem muita fraqueza por dietas muito restritivas nesse início, coisa do tipo. Então, realmente, não vale a pena se restringir. Não, o
que acontece muito, as pessoas que estão iniciando a prática de atividade, hoje mais do que nunca, querendo uma redução de gordura corporal, tá? Elas fazem a restrição do carboidrato. Só que o que acontece? O carboidrato é uma fonte de energia para o organismo. Então você precisa do carboidrato para realizar as atividades do dia a dia, principalmente as atividades vigorosas. E essas atividades que vão ajudar você a ter um resultado um pouco melhor do que uma atividade mais leve, pela fraqueza do corpo estar com falta de nutrientes, né? Ah, entendi. E, por exemplo, geralmente a questão da proteína tá ligado com carne, frango, ovo, coisa do tipo. Isso tem alguma coisa, por exemplo, que possa subir o meu colesterol? Ou isso é uma estratégia controlada para não ter esse aumento? Como que a gente pode entender? Primeiro analisar o indivíduo, tá? Porque existem doenças que vão elevar naturalmente o colesterol, tanto que a alimentação ela tem um impacto pequeno, então ele vai ter que entrar com alguma fonte medicamentosa, tá? Ou se é realmente pela parte alimentar inadequada, tá? Mas a proteína não, geralmente vai ser os alimentos que contêm gorduras saturadas. As gorduras de fonte animal, por exemplo, elas têm uma tendência maior de elevar o colesterol, né? Então, uma dica legal para quem está começando é a observação, a leitura ali das tabelas nutricionais, para ver o que você está ingerindo e levar isso para o seu nutricionista, para quem te acompanha, para você conseguir ter uma ajuda, assim, para se esclarecer, porque eu vou falar por mim, eu sou leiga no assunto, eu não entendo muito bem, mas na tabela, geralmente, a gente vê a parte calórica, que, no geral, é onde a gente olha mais, tipo, é uma caloria alta, uma caloria baixa. Carboidratos e gorduras. E, na verdade, é um todo, não é só a caloria que é interessante. Não. Por isso que é importante você conhecer, pelo menos um pouco, o rótulo nutricional. Você entender quais são os ingredientes de maior quantidade naquele alimento para o menor, para você saber realmente o que tem ali dentro. O que acontece? Ele põe o carboidrato e põe no rótulo que ele não tem açúcar. Quando se fala açúcar, a gente fala de sacarose, né? O açúcar de mesa. Mas ele pode ter outros tipos de açúcar que vai acontecer a mesma coisa, como a maltodextrina, a dextrose. Que é a mesma coisa, que vai gerar a glicose. Praticamente isso. Então, ler o rótulo, pelo menos entender um pouquinho, ele é essencial. Não falo nem para quem está praticando atividade física, mas para todo mundo, né? Pessoa. Agora, só para a gente finalizar a entrevista, que é um assunto bem abrangente, eu gostaria de perguntar qual seria a sua dica para quem está começando, para quem está iniciando esse processo de qualidade de vida, de perda de peso, e uma atividade física também. Em questão de atividade física, que procure uma atividade que cause prazer. Tá? O importante é se manter ativo. Quanto à parte da nutricional, buscar fazer uma alimentação mais equilibrada, tá bom? Eliminar o máximo possível produtos industrializados e dar uma observação muito boa na parte da variedade de alimentos. Tá? Quanto mais alimentos de formas diferentes você consumir, mais nutrientes você consegue ter um aporte daquilo ali, né? Só para encerrar agora, eu gostaria de agradecer a participação do educador físico e nutricionista Sérgio Eduardo Piria e vou te pedir para passar aí o seu contato, a sua rede social. Agradecer novamente o convite. Quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, vou deixar meu WhatsApp, é 19 98800 7353. Obrigada, Sérgio, foi um prazer. Obrigado, eu. Até mais. Até mais. Então, hoje é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro programa, a nossa estreia. Espero que vocês tenham gostado, que continuem seguindo, compartilhe, marque seus amigos nas nossas redes sociais da TV Indaiatuba, que semana que vem eu trago mais novidades para vocês. Beijão!